Boa tarde, são 12h02. Começamos agora o seu programa, o programa Simara Ellery. Mas, meus amigos, e com muita alegria a gente inicia essa semana de trabalho, né? Obrigado, Senhor, pelo trabalho que nós temos, né? Tão bom, tanta gente com dificuldade. E eu espero que o novo prefeito de Camaçari tenha essa propriedade de abrir frentes de trabalho para o povo de Camaçari. As fábricas estão vindo. Sabemos que tem muita gente de Camaçari que trabalha, mas continuamos vendo muita gente vindo de fora. Muita gente vindo de fora. Eu dei uma notícia no final do mês de dezembro sobre o estado de saúde do Dominguinhos e não mais tinha falado nada. Como li um boletim, eu acho que é interessante, então, dizer para todos vocês, uma vez que eu já sei que estamos em pleno carnaval, mas no Parque da Cidade, lá em Salvador, teve ontem a abertura já do forró para o São João. Você vê que as coisas estão assim, ninguém parando. E me lembrei do nosso Dominguinhos. Pois bem, ele que está lutando contra um câncer no pulmão. Ele foi transferido na manhã de domingo para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O sanfoneiro Dominguinhos tem 71 anos, estava internado em Recife desde o dia 17 de dezembro do ano passado. O músico ele estava no Centro de Terapia Intensiva no Hospital Santa Joana, quando foi admitido para tratar de infecção respiratória e arritmia cardíaca. Ele andou tendo lá no Recife, inclusive parada respiratória, uma série de problemas assim. No boletim divulgado nesta manhã, o médico Odim Barbosa da Silva, coordenador da CTI, explica que a transferência se deu a pedido da família. O seu quadro clínico encontrava-se estável, semelhante aos dias anteriores, com a infecção controlada em ventilação mecânica, quer dizer que ele estava com aparelho, fez hemodiálise ontem sem intercorrências, permanecem o marca-passo e as medicações para arritmia. A partir de agora, seu tratamento será coordenado pelo oncologista que o acompanha desde o diagnóstico do tumor pulmonar há 6 anos. Então, desde o último domingo, o músico teve que se submeter à hemodiálise, que é a remoção de substâncias tóxicas no sangue, e o procedimento se deve ao comprometimento da sua função renal. Ele foi internado com infecção respiratória, como eu já disse, e arritmia cardíaca. Dominguinhos é portador também de diabetes. Então, está lutando contra a diabetes, está lutando contra o câncer no pulmão, tem 71 anos e é brilhante, né? Mas está cada vez, você viu que não consegue sair do hospital e não saía da UTI. O estado dele estava ali, se estava estacionado, não para bom. Daí que a família pediu para ser transferido para São Paulo. E lá foi ele, e vamos continuar torcendo pelo nosso Dominguinho. Meus amigos, nós vimos ontem 2 momentos na Europa. Um em Paris e outro lá no Vaticano. Mas sabemos que tudo foi por causa de uma votação que vai acontecer agora em Paris, lá na França, portanto. E por causa disso, nós tivemos momentos difíceis. O Papa, lá no Vaticano, enquanto falava para os fiéis da sua janela sagrada, 2 mulheres arrancaram suas camisas, ficaram de seio de fora e criando um problema terrível por causa da passeata que estava acontecendo naquele mesmo momento ali em Paris. Bom, eram ativistas femininas, como eles chamam, grupo feminista Fêmen, protestando contra a homofobia. E 4 ativistas do grupo feminista Fêmen fizeram topless neste domingo na Praça São Pedro para protestar contra a decisão do Vaticano de se opor ao casamento gay. A polícia conseguiu retirar rapidamente as manifestantes do local
no momento em que o Papa Bento XVI fazia a sua tradicional oração de domingo aos católicos que se aglomeravam na praça. As mulheres pintaram em seus corpos frases como "confiamos nos gays" e "cale a boca". Em outra tinha escrito "cale a boca", e na outra "confiamos em gays". O protesto coincidiu com a passeata em Paris, que reuniu milhares de pessoas em protesto contra o plano do presidente François Hollande de realizar o casamento gay e permitir a adoção de crianças por homossexuais. Bispos franceses e outros líderes religiosos, inclusive de religiões evangélicas, se opuseram fortemente a essa proposta. E neste domingo a Igreja Católica sublinhou a sua oposição à adoção de crianças por homossexuais no Jornal do Vaticano, no Observatório Romano, né? Que aí que ele é todo editado ali em italiano. Agora, há controvérsias, né? Lá na França, por exemplo, aqueles manifestantes que estavam ali protestando lá na França contra esse projeto de legalização do casamento gay, eles dizem que estavam ali em número de 800 mil pessoas ou mais, mas a polícia diz que foram 340 mil manifestantes. Mas os manifestantes lá em Paris eram contra a movimentação do governo para liberar tudo isso, casamento gay, aquelas coisas todas. Eles estavam protestando por isso. Agora, por quê? Porque por causa de uma proposta do governo, que é do presidente François Hollande, que foi o discurso de campanha dele. Para se eleger presidente da França, ele disse que iria ter um projeto sobre a abertura do casamento e da adoção de casais homossexuais, quer dizer, para que eles pudessem adotar crianças. E esse encontro de ontem foi com o objetivo de pressionar o parlamento lá da França, quando vão avaliar agora, a partir do dia 29 de janeiro, esse projeto para a abertura do casamento de homossexuais. E esta manifestação tem um valor de teste para o presidente François Hollande, porque lá, como diz um ativista, lá na França se vê claramente que há milhões de franceses que provavelmente estão preocupados com esta reforma. Bom, o que a gente quer dizer é que essas meninas se excederam lá diante do Papa. Ali diante do Papa é um movimento católico que é um movimento católico. O católico, ele pode dizer, não, eu não tenho nada contra o gay, não tem nada contra gay. Eu não tenho nada contra gay. Agora, eu tenho contra o que elas fizeram. Ali na presença do Papa, tirar aquelas blusas, ficarem ali de topless, é um absurdo uma coisa dessa. Né? E mais, e escrito na roupa dela, nós confiamos nos gays. Quem é que não confia? Quantos gays que a gente conhece que são pessoas eficientíssimas, entendeu? Decentes, distintas, elegantes no trato? Existe. E aquele que não é gay está muitas vezes atrás das grades. Matou, assassinou, estuprou. Então não é por aí. Né? Então é um momento de se analisar e contra aquilo que prega a igreja há milênios. Né? Então não é assim que se processa. As coisas têm que vir com um certo respeito e consideração. Não há nada, absolutamente nada. São princípios da igreja e que tem que ser respeitado. Então não seja católico, não seja evangélico. E tem outras igrejas que a pessoa podem ir. Agora, também não impede que o católico tenha, por exemplo, eu tenho muito afeto por amigos meus que eu sei que são homossexuais, entende? Mas que são de uma elegância no trato muito grande. Eu não gosto quando eu vejo dois homossexuais se beijando. Como eu não gosto de ver um homem e uma mulher se beijando. Num shopping, agarrado num shopping, eu não gosto. Quando vou passando com meus netos, eu não gosto. Ver um menino e uma menina, um rapaz e uma moça. Não é um lugar para ser ali. Isso é questão de respeito. De respeito. É outra coisa. Eu estou vendo na praia, levo à praia, vou para a praia com meus netos e vejo um casal embolando-se na areia,
Ou vão para outro canto. Vão para um hotel, para onde quiserem ir. Está errado. Então, cada qual no seu cada qual. Cada momento no seu momento. Isso é que nós temos que aprender. Todo mundo sabe que todo mundo tem suas necessidades fisiológicas. Existe o banheiro. Para que o homem está na rua urinando na frente dos outros? Então, eu não concordo com isso. Temos que ter respeito. Essa é a colocação. Agora, tudo bem que eles convivam, morem juntos, tudo isso, façam o seu acordo, mas querer que haja um casamento assim, tem que ir devagar com a igreja. Existe padre, mas não existe uma freira que possa celebrar uma missa com tudo como um padre celebra, não é? Então, tudo isso que vocês têm que aprender e tem que ser verificado. Bom, vamos em frente. Presidente Dilma, o governo está prevendo negociações mais difíceis com o Congresso a partir de fevereiro, quando o PMDB deve assumir a presidência da Câmara e do Senado. Segundo e terceiros cargos na lista de sucessão presidencial. Quer dizer, quando a presidente Dilma viajar, quem assume é o vice-presidente. Mas, às vezes, coincide da presidente estar indo para um compromisso e o vice também está indo para outro país, também com um compromisso. Quem assume é o presidente da Câmara, é o deputado. Se o deputado também viajar, quem assume é o presidente do Congresso. E já aconteceu também que nem o presidente do Congresso, que quer dizer o presidente do Senado. Mas já aconteceu de não estar os quatro. Aí entra quem? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, isto tudo tem que ser seguido. Então, estão vendo que a presidente deve ter problemas porque ela não se dava muito bem no começo da administração dela com o agora Henrique Eduardo Alves, que é do PMDB do Rio Grande do Norte, um deputado federal de várias legislaturas, de uma família tradicionalmente política lá no Rio Grande do Norte. Ele é filho de Aloysio Alves, que foi cassado na época da Revolução, era governador do estado do Rio Grande do Norte, amadíssimo, lá pelos anos de 1990 e 1962, quando eu era recém-casada. Quem era governador do estado era o pai dele, né? E agora o filho é um deputado federal, a irmã também já foi deputada federal, também é política, a família toda do PMDB, né? Mas acontece que ele não se dava bem com o presidente Lula, com a Dilma e tal, mas hoje em dia convivem muito bem. Agora estão se lembrando que a Dilma pode ter trabalho, pode ter... Não, mas ele é homem que honra compromisso. Se ele tiver um compromisso com a Dilma, ele haverá de cumprir esse compromisso. Mas tudo tem limite, como a Dilma. A Dilma tem um compromisso com o presidente Lula. Mas não se iludam, hein? Não se iluda. Ela vai pagar a eleição que ele deu a ela. Mas desde quando ele também não a atrapalhe. Ele passou para a Dilma, é um governo maldito, uma herança maldita. Porque a Dilma, o país se endividou. Se endividou com o presidente Lula. Muita bobagem foi feita. Muita bobagem foi feita. Teve agora um movimento, que eu vou falar sobre o turismo. O Brasil simplesmente, no ano passado, o Ministério do Turismo inexistiu. Perdemos todas as oportunidades, vindo Copa do Mundo aí, tanta coisa que vem vindo aí. Pois bem, o Planalto espera encontrar dificuldades, especialmente na Câmara, onde o novo líder da bancada do PMDB, provavelmente o deputado Eduardo Cunha, deve ter uma atitude mais afirmativa em relação ao governo. Por quê? Porque o Sandro Mabel, dono das Biscoitos Mabel, ele era PMDB. Se envolveu no mensalão, hein? Não estava mais no PMDB, mas agora voltou para o PMDB e quer ser líder do PMDB. Então vamos ver. Agora o PMDB está lá. E o tanto que está havendo um problema interno aqui na Bahia, porque o irmão de Gedel Vieira Lima, que é o Lúcio Vieira Lima, presidente do PMDB e deputado federal, ele está torcendo pelo Eduardo Cunha, né? Enquanto que
o Maia, o Arthur Maia, está torcendo pelo Mabel. E que ele está torcendo pelo Mabel, e então cada um está indo por um lado diferente. Não se esqueçam que a família Vieira Lima, quer dizer, o Lúcio Vieira Lima, o deputado federal, e Gedel Vieira Lima, vice-presidente da Caixa Econômica Federal, são aliados ao grupo de Temer, Michel Temer, que é também aliado de Henrique Eduardo Alves. Então, estes são os problemas que nós estamos vendo por lá. O atual presidente da Câmara Federal é o Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, integra a corrente majoritária do ex-presidente Lula e auxiliou o governo em situações críticas. No Senado, o candidato favorito a substituir José Sarney é o alagoano Renan Calheiros. Eu acho que houve uma má escolha do PMDB. Conheci pessoalmente o Renan Calheiro bastante, mas ele errou enquanto presidente do Senado, quando foi amante de uma jornalista, e a jornalista recebia mesada enviada por uma empresa de engenharia, também passeava bastante, teve uma filha, ele só tinha filhos, só tinha homens, e de repente, dessa com essa jornalista, nasceu uma menina. Morava numa casa paga por essa empresa de engenharia e teve que renunciar à presidência do Senado para também não ser cassado, porque a comissão de ética já estava toda preparando, porque ele errou com relação a isso. E agora volta para ser presidente do Senado como candidato. PMDB tem nomes no Senado, pessoas dignas no Senado, mas está aí. A Câmara Federal vai ser ocupada pelo PMDB e o Senado Federal pelo PMDB. Sairá, portanto, um petista, que eu falei para vocês que é o Marco Maia, sai o Marco Maia, né, que é do Rio Grande do Sul, que a Dilma não gostava dele, também é meio destrambelhado esse rapaz, e vai entrar Henrique Eduardo Alves. No Senado sai José Sarney e deverá entrar Renan Calheiros. Como o voto é secreto, né? Quem sabe se já não estão armando algumas coisas por aí, porque ficar PMDB nas duas coisas significa com isso que não ouse PT tirar o Michel Temer da vice para ser candidato a vice novamente acompanhando a Dilma Rousseff. Porque se assim o fizer, o PMDB escorrega e vai para o outro lado. E leva gente. E leva muita gente. Mas vamos ver em que vai ficar. É o Michel Temer já também se preparando, porque senão lá o governador de Pernambuco, né, que é o Eduardo Campos, que é do PSB, também quer ser candidato à presidência da República. A pessoa coloca o nome para tentar pelo menos ser o vice. Mas agora estão brincando, dizendo que não vai ser ele. Tudo bem, que não vá. Mas que o PSB vai tentar, bem que vai tentar. Dizer que ele não tem estopo, que ele não tem condição, que ele de ser o presidente da República, também não se esqueçam que quando Fernando Collor colocou o nome dele, só a Alagoas, o estado de Alagoas, só os alagoanos é quem sabia quem era Fernando Collor de Mello. Ou aquelas pessoas que gostam de política, porque o pai de Collor de Mello já foi um senador, porque é dono de jornais, é riquíssimo, milionário. Pois é, ganhou para presidente da República. E por que não? Um homem num estado como Pernambuco, o maior estado do Nordeste, que botou para trás a Bahia. Já foi Pernambuco, depois Pernambuco ficou aqui, a Bahia cresceu, e depois a Bahia parou e Pernambuco fez assim. E o Wagner deixou a Bahia perdendo, até o que vinha para a Bahia. Por isso que a minha mão está descendo. Porque até o que estava aqui, já na mão da Bahia, que se tornou um polo também automotivo, nós fomos perdendo Fiat e tal, e tal, e tal. Pelo amor de Deus, como diz nós aqui na Bahia, me deixe. É assim. Onde está Wagner? Wagner é um bom governador? Aonde? A mesma coisa eu digo de Caetano, um bom prefeito? Aonde? Estou esperando ver Adhemar Delgado.
Estou esperando ver Adhemar Delgado. Eu olho para você e digo aqui, olho no olho, estou esperando ver Adhemar Delgado. Porque, para mim, ainda está na minha conta de um bom administrador. Se não for, eu vou falar aqui. Se o povo está vendo o meu programa, então vai. Já me disseram, dona Simara, o PT vai ter raiva da senhora. Quem o PT? Que PT que vai ter raiva de mim? O PT gosta de mim, que eu estou ajudando o PT. Eu não estou ajudando aqueles petistas que estão acabando com o PT. Quem está acabando com o PT não sou eu, não. Não sou, não. São aqueles petistas que estão lá em cima. Pois é. Então vamos nós prosseguirmos aqui. Meus amigos, estamos no verão. Falamos aqui, foi uma bela entrevista que nós tivemos com a doutora Tereza Gifone, falando dos cuidados que nós temos que ter com as nossas crianças e conosco também. Temos que, como ela mandou, as crianças beberem água, se tratar bem, nós também. Né? Roupas mais leves. Eu boto essas daqui porque o sol, quando bate, me queima. Aqui estou no ar-condicionado, né? Chego no carro, estou no ar-condicionado. Então, tudo bem, mas temos que estar refrescados. Agora nós vamos falar de outra coisa. Cuidado com a visão no verão. Com a visão. Vamos ver uma entrevista agora com o doutor François Assemani. Vamos lá, Tamara? Nossa visão precisa de cuidados ao longo de todo o ano, mas no verão é necessário atenção especial. Nessa época do ano, ficamos mais expostos ao sol e temos mais contato com a água do mar e da piscina. E para dar dicas sobre como cuidar dos nossos olhos na estação mais quente do ano, nossa equipe conversou com o médico oftalmologista François Assemani, que começou alertando sobre os riscos da poeira nos olhos. A poeira pode produzir uma série de problemas, inclusive alergia, né? E quando a poeira vem e a pessoa esfrega os olhos, pode levar infecção aos olhos, gerar uma conjuntivite. Então tem que se ter cuidado com a poluição, que normalmente o movimento de carros na rua, etc., faz com que essa poeira se eleve e pode cair nos olhos. Agora, o equilíbrio, a ecologia do olho também deve ser cuidado. Doutor, a exposição prolongada ao sol, todo mundo sabe que é prejudicial. O uso do óculos de sol resolve esse problema? Primeiro é o tempo que a pessoa vai ficar exposto ao sol. Evidentemente que se a pessoa vai à praia, toma um banho, leva 1 hora, 2 horas, no momento em que os raios ultravioletas são de menores intensidades, ou seja, de 8 horas da manhã, de 7 horas até 9h30, 10 horas, não tem tanto problema. Agora, se a pessoa passa o dia todo na praia, se expõe ao sol, etc., pode gerar irritação nos olhos e causar problema. Além disso, o uso dos óculos escuros não atenua, a não ser que esses óculos sejam tratados com filmes contra os raios ultravioletas. Esses óculos devem ser adquiridos nas casas, nas óticas. Por quê? Porque a responsabilidade de quem vende em ótica é diferente de quem vende como um camelô na rua. Se por isso ou por aquilo a pessoa tiver um dano, tiver um problema, o consumidor que comprar uns óculos numa ótica, a ótica está lá, está estabelecida, tem uma outra responsabilidade, tem outro compromisso com a sua clientela, coisa contrária do que os camelôs aí fazem. Eles querem vender, quanto mais lucro eles tenham, não se importam com a qualidade, que inclusive não tem nem condição de aferir essa qualidade daqueles óculos. E outra coisa, esses óculos podem ser do Paraguai. Um mergulho no mar é uma delícia, é uma beleza, ainda mais com esse calor. Agora, um mergulho com os olhos abertos, dependendo se a água é limpa, dependendo se não há poluição, dependendo da quantidade de coliformes fecais, que infelizmente as nossas praias são contaminadas, a contaminação também por produtos químicos, essa aí pode afetar a visão e pode correr risco. Então eu aconselho, quem mergulhar, não abra o olho dentro d'água. E quem quiser abrir, bota um óculos de mergulho e tudo bem. Para quem gosta daquele banho de piscina, o que o senhor recomenda? Também tem riscos nesse caso? O banho de piscina é a mesma coisa. Na piscina, a água sendo tratada, tem o cloro. E o excesso de cloro pode afetar a visão. Então, toma o banho, mergulhou, não precisa abrir o olho, né? Ainda mais em piscina que não tem obstáculo, não tem nada. Tá certo? Eu sei que às vezes a gente é tentado a abrir o olho debaixo d'água, mas se puder evitar é melhor. E
Se abrir, usar o óculos, né? Principalmente se tiver sereia, aí dá problema. Agora, após esse banho de mar, de piscina, tem muita gente que tem o costume de fazer o uso de lubrificadores oculares, que no caso são os famosos colírios. O uso sem indicação médica pode trazer algum tipo de problema também? Bom, as pessoas costumam usar determinados colírios, que eu não vou citar o nome, porque o olho ficou vermelho. Só que o olho vermelho é um alarme, é dizendo está tendo alguma coisa errada. Então, um colírio não serve para todo olho vermelho, porque em vez de melhorar a situação, complica a situação. O olho vermelho é dizendo, procure alguém para resolver esse problema. Se a pessoa não faz, está agravando uma afecção no olho que pode dar consequências sérias, inclusive até perda de visão devido à úlcera corneana. Então, para encerrar essas dicas, doutor, quais são os cuidados fundamentais que o senhor deixa para os nossos telespectadores? Em primeiro lugar, anualmente fazer uma consulta com um oftalmologista. Em segundo lugar, quando o olho ficar vermelho, irritar, lacrimejar, doer, procura o oftalmologista para ser medicado adequadamente. Não usar medicamento que o vizinho ensina, que não sei quem ensina, etc, etc. Porque se houver complicação, seu olho é que vai complicar. Aí, depois dessas dicas, não dá para ficar sujeito a nenhum tipo de problema. É imprescindível procurar ajuda médica. É com você, Simara. Muito bem, estamos aí, vocês estão vendo, doutor Françu, sempre orientando a todos nós. Camelôs estão aí, os óculos são muito bonitos, perfeitos. O problema não é nem a armação, o problema é a lente. Vamos ter cuidado com esse problema de lente. Né? E qualquer, meu olho está não sei como, me empresta seu colírio, também isso é um problema que existe muito grande. Vamos ter cuidado com nossos olhos. Né? Visão é uma coisa muito séria. Bom, eu falei para vocês sobre o problema do turismo. E, Dilma, o tempo perdido não retorna, presidente. E a senhora está enterrando o turismo. Será que a Dilma tem tido que secar algumas fontes devido à grande dívida que eu falei ainda há pouco, advinda da herança deixada pelo seu padrinho político? Que é um problema. Mas estamos vendo aí a Embratur, ela diminuiu a presença do Brasil no mundo todo. À frente de políticas de turismo, a Embratur praticamente não justificou sua existência no ano de 2012, sobretudo na missão de divulgar o Brasil no exterior. Talvez o presidente da Embratur esteja ressentido pela morte do seu filho. Não tem pai que aguenta, parece que era Flávio o nome dele. Não tem pai que aguenta. Mas a vida é assim. Nós, infelizmente, vocês não veem o palhaço no circo? Todo mundo sabe. Eu, quando era menina, eu vivia recitando uma poesia que me deixava triste, onde eu chorava, da história de um palhaço que perdeu também um ente querido e, na hora, teve que estar no picadeiro, fazendo os outros rir das suas graças. Então, é isso. Ele está com um país nas suas mãos. O turismo é importante. O turismo é muito importante. E aí, ele diminuiu, portanto, está aí o Flávio, né, diminuiu e até cancelou a presença do Brasil em feiras internacionais de turismo, como a célebre Beach lá em Milão, na Itália, da qual participava havia 20 anos o Brasil. Isto às vésperas, como eu falei, da Copa das Confederações e também da Copa do Mundo. E a Embratur reduziu para 1/3 seu espaço também na Bolsa de Turismo de Lisboa, cuja empresa aérea, a TAP, é a que mais voa para o Brasil. E o Brasil também se ausentou da Top Reza, o único evento de turismo no mercado francês, e reduziu à metade sua presença na Fitur de Madrid. E, por decisão da Embratur, o Brasil reduziu à metade também seu espaço no ITB de Berlim, na rica Alemanha, o maior evento turístico do mundo. E nas feiras das quais ainda participa, o Brasil ocupa espaços menores que países como o Paraguai, por exemplo, até compartilhando estantes. Um verdadeiro vexame é o que nós estamos vendo. Uma notícia que eu tenho também aqui
tem falado aqui em olhar para frente. O presidente do PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, convenceu colegas a desistir de fazer ato de apoio ao ex-presidente Lula, que é alvo de denúncias, e disse uma coisa muito interessante: temos é de comemorar os 10 anos no comando do país e olhar para frente. Tem que olhar para frente. Eu gostei dessa colocação dele para os petistas, porque, para mim, eu tenho que mostrar tudo o que foi feito, porque fez errado. Que assuma o PT, o homem de bem do PT. O presidente errou. E aqui uma das coisas que eu mais espero é a campanha que vão fazer por aí para se abrir os cartões corporativos. É um vexame o que ocorre. Eu pago cartão de crédito. Se eu atrasar o cartão de crédito, eu vou pagar imposto. Então, por que é que essa turma passeia e a gente não pode ver com o que estão gastando? Então, está errado. E a minha indignação maior vai para a amiga íntima do presidente Lula. Eu não me conformo. Pode dizer, os homens têm esses desvios, mas tem um desvio com o dinheiro que tira do bolso dele. Não um dinheiro de empresa que esteja trabalhando ou de um governo que esteja tomando conta. Bom, carros incendiados continuam no mesmo local. Vamos ver o que Olá, é isso? Simara, estamos aqui no bairro Novo Horizonte, na rua Bauru, onde 2 carros foram incendiados no 2º dia do ano. E a gente vai conversar aqui com o Danilo Sena, ele que é um dos proprietários do carro que foi incendiado. Danilo, até o momento não foram retirados os 2 carros aqui, né? Até o momento, como vocês podem ver, estão os 2 veículos aí. Já ligamos para os órgãos competentes. No dia seguinte ao evento, nós já ligamos para a STT. Disseram que iriam mandar uma viatura analisar para ver se a responsabilidade era deles ou da CESP de retirar os veículos. Até agora não veio viatura nenhuma. E outros amigos já tentaram também contatos para ver quem poderia resolver, se era STT. E ficamos nesse impasse até hoje. Nós mesmos, por conta própria, resolvemos cobrir, porque a cena, além de ser lamentável, os detritos, as cinzas ficam voando, entrando dentro de casa. E nós mesmos já providenciamos o velho, alguém que possa retirar por conta própria isso aí. Entendi. A gente conversou com o delegado Euvaldo Costa, responsável pela 8ª. Ele falou que a perícia já foi realizada e agora então seria uma competência do município, já que a polícia já fez a perícia e não tem mais necessidade de atirar nos carros. Então, aqui esse apelo dos moradores, porque eles mesmos estão providenciando a remoção dos carros. Então fica essa chamada, na verdade, para a STT, que seria uma competência do governo municipal. É com você, Simara. Hoje nós entramos aqui na cidade, na Avenida Leste. Eu até vinha comentando, está varridinha, limpinha, parece que cortaram já aquele jardim principal. Então vamos ver, pode ser que o prefeito esteja tomando verdadeiramente pé agora, né? Mas tem coisas que a gente que não espera, temos que andar. Nós vamos dar aqui uma paradinha e o próximo entrevistado vai ser o secretário de Esporte e Lazer, o jornalista Marco Antônio, né, que vai estar aqui conosco. E nossos telefones abertos, 3040-2700, estejam à disposição. Quem quiser também fazer pergunta para Marco Antônio, ele é muito acostumado com o microfone, então não terá tanto problema em conversar com todos vocês. Então, 3040-2700, Humberto Ellery e Lai Ellery vão conversar com o jornalista Marco Antônio, secretário de Esporte e Lazer. Eu só pergunto a ele aqui antes, se vai ter uma ajudazinha para o nosso time de Camaçari, porque está triste Camaçari. E pode ser até que seja uma das ações do secretário de Esporte e Lazer, ver se consegue do Polo também uma ajuda para poder investir aqui no nosso time de Camaçari, porque reflete em todo o município a má atuação do Camaçari Esporte Clube. Uma paradinha rápida e voltamos já já.
Olá, amigos e amigas de Camaçari. Programa Cimara Ellery, canal 33, o canal da sua preferência. Com o quadro Entrevista com personalidades de nossa cidade, de nossa Camaçari. Hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui com o secretário de Esporte e Lazer, Marco Antônio, que já foi muito conhecido de vocês, trabalhou na TVC, é um comunicador famoso e conhecido aqui em toda a região, e que vem hoje aqui para conversarmos sobre o esporte e o lazer, que é uma das preocupações tão grandes do nosso povo, dos nossos jovens, que nós, durante o último ano do governo de Caetano, fizemos tantas críticas. E agora queremos, entendeu, com o apoio do Marco Antônio e da comunidade, dos esportistas, criar uma nova realidade para o esporte Camaçari, a nossa querida Camaçari. Vou passar a palavra para Ilai, em seguida o nosso secretário terá toda a palavra para falar. Ilai. Boa tarde, Camaçari. Estamos no programa aqui, com os telefones abertos, autorizado aqui pelo Marco Antônio, que já como radialista está acostumado a responder perguntas e sair de qualquer tipo de saia justa, não é isso? Com certeza. Lembrando que é o 3040-2700 e pode participar aqui com a gente, tá bom? Boa tarde, secretário. Agradecer a presença, a coragem também, né? Que as pessoas às vezes ficam dizendo que o senhor já foi meio apertado aí pela população, né? Mas eu queria dizer ao senhor o seguinte: a surpresa nossa é que o senhor é um comunicador. Então, o que credenciou o senhor a ir assumir a Secretaria de Esporte e Lazer? Bom, muito boa tarde. Eu quero saudar aos seus telespectadores esse programa que estava falando com a Silmara instantes atrás, dentro do nosso tempo, que já andava corrida, agora muito mais, né? A gente está sempre assistindo, dando essa preferência exatamente aos programas, nossos programas locais, né? E quero dizer da minha satisfação e obrigado pela coragem, né? A coragem de estar sempre aqui, mas coragem é o que nunca nos faltou, né? Para a gente viver essa vida, a gente tem que ser corajoso mesmo e seguir em frente. Eu quero dizer o seguinte, que a pergunta que você me fez, eu acho que a própria profissão me credencia, não só para uma pasta como esporte, mas qualquer uma outra pasta. Porque o que você vai fazer é administrar. Você, na minha opinião, você não precisa ser médico para administrar uma secretaria de saúde. Você precisa ter visão, você precisa ter administração, você precisa ter exatamente conhecimento daquilo que a população quer que verdadeiramente aconteça. Então, por nós estarmos do lado de cá, você, eu, sempre estivemos do lado de cá, visualizando, enxergando os erros, os percalços de algumas secretarias, e as dificuldades de alguns setores, isso aí já nos credencia. Porque nós somos o quê? Homens e mulheres, no caso de opinião, né? Então, se você tem e crítico, exatamente. Se você tem opinião para dar, então quer dizer que você tem essa opinião, você também tem a sugestão para a solução dos problemas. Então, eu vejo que isso, tão somente isso, nos credencia, e quando a gente chega em um setor onde a gente encontra um grupo, digamos assim, já técnico, porque eu gosto muito de trabalhar com a questão técnica, né? E aí você tem também os seus que solicita que eles também sejam técnicos e que são verdadeiramente técnicos, você não tem dúvida que você fará uma boa gestão. Esse é o meu ponto de vista. E essa é a nossa esperança, a sua boa gestão. Verdade. Diante desse seu comentário, né, eu queria dizer o seguinte: quando eu usei a palavra coragem, é porque tem muitos convidados que não têm tido esse desembaraço. Tem, às vezes, uma intimidação, às vezes vem aqui e fica com as mãos geladas, né, porque às vezes o telefone toca. Semana passada mesmo foi uma semana muito interessante aqui em relação a isso, né, de algumas pessoas desmarcarem em cima da hora porque não tinham condições emocionais, às vezes, de encarar um telefone aberto aqui da população de Camaçari. E algumas vezes até compromisso de última hora, que isso acontece. Isso acontece, mas... E outra coisa, já falando assim, nessa visão crítica que as pessoas têm, eu não posso deixar de comentar, secretário, como foi importante para a população de Camaçari a sua visão crítica em relação à cidade e ao governo, na época, a forma com que o ex-prefeito estava conduzindo a cidade, né? Então, isso é uma situação que deixou muitos dos nossos moradores da nossa cidade um pouco entristecidos com a sua decisão de, no governo, começar a apoiá-lo novamente.
mais uma vez, eu sei que essa pergunta é batida pela mídia, mas o que é que te fez mudar de ideia em relação a alguns aspectos? Foi a esperança de um novo governo? O que foi exatamente? Em nenhum momento a gente mudou de ideia, como você coloca, para quê? Para agradar A, B ou C. Certo? O cidadão Marco Antônio continua com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Nós queremos o melhor para os nossos munícipes, para a nossa cidade, para a cidade onde a gente mora, e defende exatamente seus interesses, o interesse do cidadão. Então, hoje eu sou governo e quero trabalhar junto com o governo para dizer onde é que está errado, né? E, inclusive, vale salientar que estou secretário, é bem bom que se coloque isso, estou secretário. Mas o que eu sou mesmo é radialista, é homem de comunicação, e continuo com o meu programa, se me permite até colocar essa informação. Isso, que a gente continua com um programa de avaliação crítica, de denúncia, de reivindicação, lá na emissora, a Rádio Sucesso, a partir das 18 horas. E nós estamos lá, o cidadão. Cento e quanto? 93,1. 93,1, né? Diga isso aí também, rapaz. Pronto, é verdade. Nós estamos lá sempre recebendo, olha, a situação está aqui, tem que mostrar. Porque a gente precisa mostrar realmente onde está o problema, porque o objetivo maior, na verdade, é a busca da solução. Né? Não tão somente a busca é encontrar a solução e realizar. Então, comigo não tem essa questão de porque eu estou no governo e está tudo azul, está tudo blue. Eu espero e estou trabalhando para isso. E o nosso governo está aí realmente também, para que isso verdadeiramente aconteça. Mas não tenha dúvida que isso é uma ajuda para o governo. Sim, o governo Adhemar não tem esse problema com ele. Ele quer que seja apontado realmente os problemas para que ele chegue com a equipe, com a máquina e resolva, que eu não tenho dúvida que ele quer o melhor para a cidade, ele quer o melhor também para os seus munícipes. Bom, eu acho isso ótimo, porque eu já tive uma vez, agora ano passado, eu encontrei com o Caetano num restaurante, e eu disse: Caetano, o nosso papel na TV e na mídia é apontar aquilo que o povo e que as pessoas nos ligam, e normalmente ligam para denunciar. Dificilmente as pessoas ligam para elogiar. Isso é verdade. Então, é importante a compreensão da administração pública diante aqui do nosso trabalho. Né? Agora, eu queria dizer o seguinte... nunca vai dizer, olha, minha rua está toda varridinha. O cara nem vai perder esse tempo. Não. E a coisa que está certa... Tem algumas pessoas que não vou dizer que perdem esse tempo, né? Mas tem algumas pessoas que fazem questão mesmo de mostrar. Agora, tem outras não. Tem outros que fazem a política do quanto pior, melhor. Certo? Nós não estamos Agora, eu queria lembrar o seguinte. Então, voltando ao assunto, Marco Antônio, empresarialmente, profissionalmente, você está como um homem bem-sucedido. Tem dado saltos na sua vida pessoal, nesse rumo seu e empresarial, inclusive, né? Agora, eu queria lembrar, assim, eu queria te perguntar, qual o preço que você está pagando por estar sendo bem-sucedido profissionalmente, empresarialmente, em relação ao seu lado político? Porque aí vem a cobrança da expectativa do povo em relação a você. Bom, eu tenho me encontrado também com as pessoas nas ruas, conversado muito com as pessoas nas ruas, e é como você colocou, Larry, nós realmente somos cobrados por isso, por essa questão de estarmos lá e fazermos o melhor e tal. E agora, como você pergunta, e como é que fica a sua situação política? Eu digo que hoje eu sou uma pessoa realizada, né? E é claro, né, a gente nunca tá satisfeito, a gente sempre quer mais, né? Então isso apenas é um começo, não sei o que é que vai acontecer lá na frente. Eu sei que hoje eu participo de um grupo organizado, né? A gente tem exatamente essas pessoas, esse grupo, onde a gente conversa, a gente dialoga, nada é colocado goela abaixo, diferente da situação onde nós estávamos lá, nada é colocado lá abaixo, tudo é discutido e discutível. Então eu digo a você que politicamente eu me sinto realizado. Eu fui candidato a deputado, a gente tentou exatamente chegar, e hoje continuo sendo o primeiro dentro daquela linha. Se por um acaso um deputado perder aí o mandato ou sair, a gente pode assumir o posto dele, mas eu estou muito bem trabalhando no governo de Adhemar e no governo para o povo de Camaçari, e eu estou muito bem tranquilo, né? Não tem essa coisa que eu perdi politicamente, pelo contrário. Você continua suplente de deputado. Continuo suplente de deputado. Exatamente. Bom, agora eu preciso saber de você o seguinte: ficou alguma tristeza, alguma mágoa em relação ao povo que, de certa maneira, foi atrás, reclamou, pichou outdoor,
com o seu rosto e que levou você, inclusive, a ter que andar durante um tempo com seguranças. Ficou algum ressentimento ou você acredita que agora, como secretário, você vai poder mostrar o que você pode trazer de positivo para essa população? O que eu posso dizer é que acredito piamente que essa questão do pichar ao dó, de eu ter que por um tempo andar com segurança, não foi por causa do povo. Isso eu tenho certeza, porque prova maior foi quando eu andei, né, quando eu estava nas ruas, eu via como a população me abraçava. Isso foi uma meia dúzia de pessoas que tinham esse costume, a gente sabe do histórico de cada um, de chegar, de pichar, de jogar óleo, de fazer aquilo. A gente sabia disso tudo. E nem por isso a gente foi para cima. A gente apenas, o que a gente fez foi se defender. Cuidados, exato, tem que tomar cuidado, mas não foi para cima. Mas que a gente sabe quem são as pessoas. Então a gente foi meia dúzia de pessoas, por isso que eu não tenho nenhuma coisa de dizer, porque eu tô com algum ressentimento do povo, porque não foi o povo. Eu tenho ampla certeza, tenho absoluta certeza que o povo absolutamente não tem nada a ver com isso. Bom, a gente pode dizer que não foi o povo, que realmente uma liderança específica política que tenha cometido esses atos. Mas, de qualquer maneira, como é que você avaliou a mudança de votação nas urnas em relação a você? Porque isso pode ser um indicador, mesmo que momentâneo. Eu analiso e avalio como normal. Vejam bem, a gente sabe participar de um grupo de oposição que a gente tinha que, na verdade, lutar, né? Correr atrás para dizer, olha, eu estou aqui, olha, eu também faço parte. No meu caso, foi assim, né? Eu também faço parte. E havia um incômodo geral, né? Dentro do grupo que eu estava. Havia um incômodo geral diante da nossa ascensão, que era normal. Era normal, eu via aquilo ali, mas aquilo eu tomava com muita naturalidade, essa questão dessa ascensão, do reconhecimento. Só que o meu grupo, na época, meu ex-grupo, ele não reconhecia isso, não gostaria, nunca quis reconhecer, entendeu? Então, a gente sabia que a gente fazia parte da oposição, para não dizer que éramos, talvez, a própria oposição, com ser modesto, eu posso colocar, a própria oposição. Vídeo que se viu aí nas últimas eleições, né? Então, assim... eu acreditava piamente em um projeto dentro da oposição, acreditava, mas eu não tinha que acreditar, não podia acreditar sozinho, né? Eu não podia ser candidato de mim mesmo, eu não podia me jogar e ficar sozinho. Eu precisava de pessoas ao meu redor, precisava de um grupo ao meu redor, e eu não contava. Pessoas sim, o povo sempre tinha ao meu redor, ao meu lado, certo, comigo. Agora o grupo, disso aí, todo mundo sabe que eu não tinha. Então, eu ia ficar nadando no vazio, tipo assim, nadar e morrer na praia? Não podia, porque a gente sabe que política é isso. Política é grupo, né? E, infelizmente, já falei isso várias vezes, eu não contava com o apoio do grupo que eu pertencia. Ou, pelo menos, pensava que pertencia. Marco Antônio, antes da gente falar dos projetos, que eu acho que é importante a gente virar a página, mas antes disso eu queria saber o seguinte, as pessoas acreditavam que Luiz Caetano fosse seu inimigo. Você ainda tem inimigos, ou teve em algum momento inimigos aqui em Camaçari? O termo inimigo é muito forte, né, para essa questão de quem trabalha, no caso, quem caminha com o político. O ex-prefeito Luiz Carlos Caetano, hoje presidente da UPB, a gente fazia o que a gente pode fazer hoje com o Ademar, com qualquer outro gestor que tiver dentro do grupo político de outros municípios e assim sucessivamente. A gente fazia era mostrar o lado que não agradava ao povo, né? Mostrar que a saúde não estava bem, precisava melhorar, que a rua precisava ser asfaltada, que a rua precisava da obras de esgotamento sanitário. Era o que a gente fazia, era o que a gente mostrava, certo? E isso, até o próprio ex-prefeito Caetano dizia e diz para mim o tempo todo que isso ajudou muito ele. Ajudou bastante. Porque a gente pensa o seguinte, não, eu vou jogar pedra, eu vou esculhambar, vou escrachar, na verdade, porque assim eu vou estar diminuindo. Muito pelo contrário. Eu quero hoje mesmo, como secretário, eu sei que você vai entrar, hoje mesmo eu sinto poucas pessoas que não aceitam essa minha indicação e estão me ajudando, né? Porque a galera diz, não, porque eu não aceito, porque tinha que ser assim, que tinha trabalhado, então ótimo. É dessas pessoas que eu estou tirando as maiores ideias que eu vou colocar em prática. Né? Então, quanto às críticas, elas nos ajudam, você sabe disso, elas nos ajudam. Então, mas quando você pergunta a questão de inimigo, ela por ser muito forte, né? Eu digo que nós não tínhamos inimigo, nós tínhamos um adversário, né? Não comungávamos com a mesma ideia, e hoje, se a gente está lá, então você comunga, está tudo zen, está tudo 100%? Não, mas a gente está lá para trabalhar, dizer, olha,
está faltando isso, está precisando aquilo, e é o importante do grupo que eu pertenço hoje, sabe? O mais importante é que o grupo é de ouvir, é de sentar à mesa, é de discutir, né? De discutir e de acatar ou não, mas nenhuma discussão. Ok. Bom, a gente sabe que agora a Gleba A está com a academia ao ar livre. A gente queria saber aqui se isso foi iniciativa já da sua posição aí como secretário. Porque eu soube, inclusive, que você está indo lá malhar junto com o povo. Tem que malhar, hein? Tem que senão malhar. o paletó não fez. É verdade. Veja só, eu cheguei com um pensamento da seguinte maneira. Inclusive, esse é o projeto da Academia nas Praças. Pessoal, a Academia de Bairro não é. É a Academia nas Praças, onde vai estar colocando academia, esse tipo de trabalho, não só na Praça Gleba, mas como em todas as praças. Você vê que a gente iniciou o projeto na Gleba, que para mim, inicialmente, seria um projeto piloto, né? E hoje a coisa se condensou, se fortaleceu tremendamente, que a gente optou, que a gente aceitou aí permanecer a Gleba hoje com o projeto mãe, né? Tanto é que hoje teve a Gleba A, amanhã não tem. Mas tem o bairro dos 46, que já vai dar início ao bairro dos 46. Gleba B. Tem e assim sucessivamente. Boas, E o que é mais importante é que as pessoas vão entrando em contato com a gente através desse instrumento de comunicação muito interessante, que é o Facebook e tudo mais. Então, as pessoas têm entrado, nós inclusive temos até uma página da CEDEL, da Secretaria de Esporte e Lazer, você pode acessar aí no Facebook, e lá tem todas as informações. Foi lá onde uma cidadã, uma moradora do bairro, entrou em contato e junto com esse espaço, entrou em contato com outro jornal aqui também, através da internet, para reclamar que o som estava alto demais, que estava prejudicando e queria dormir. Eu poderia, como secretário, chegar e dizer, olha, vamos baixar mais o volume, né? Vamos controlar. Poderia chegar com os nossos professores, que são professores, são profissionais, e pedir para baixar. Mas eu fiz de uma forma responsável. Eu então solicitei a Força Tarefa, que trabalha com os profissionais que sabem até onde vai os decibéis. Então eu pedi, solicitei ao Souza, solicitei ao pessoal, e no outro dia o pessoal estava lá trabalhando, e hoje a gente abre o Facebook aí, eu acredito que ela vai fazer o mesmo com essa página de jornal na internet, e dizer que está satisfeita com o que foi feito. Hoje, com o nível de som. Por quê? Porque eu envolvi, na verdade, um grupo de especialistas, pessoas capazes, pessoas com experiência de até onde a gente poderia ir com o som. Então, é bem por aí, é dessa maneira que eu pretendo movimentar e trabalhar a CEDEL. Agora, eu preciso saber também, secretário, se a sua secretaria vai ter verba para aquilo que a gente imagina, porque Simara Ellery, antes de sair, deu a deixa agora há pouco, pedindo para o senhor entrar aí, apoiando o nosso time aqui de Camaçari, para voltar a inspirar os nossos corações, torcer pelo nosso time. Vai ter verba? Nós tivemos alguns secretários aqui que se queixaram um pouquinho da falta de dinheiro lá na Secretaria de Esportes. Olha, nós encontramos no prefeito Ademar Delgado aquela vontade de ver o esporte Camaçari funcionando, né? Aquela vontade de ter o desportista realmente treinando, participando de campeonato e assim sucessivamente. Então, eu tenho nessa vontade, nessa dedicação do próprio prefeito, essa força de dizer, eu não tenho dúvida que o esporte vai ter uma cara nova aqui no nosso município. Agora, eu tenho dito por aí que o esporte de um município, ele não pode ficar tão somente com a máquina. Ele precisa também visitar as empresas, ele precisa visitar os empresários, precisa visitar as indústrias, né? Porque nós temos um polo industrial onde essas indústrias, se estão aqui poluindo, mas elas precisam estar ajudando a gente também no esporte. E eu ouvi o tempo todo dizer que esporte é cidadania. Esporte era criança da marginalidade. E o lojista, ele não quer exatamente ele não quer a sua loja sendo arrombada, sendo assaltada, ele não quer o seu funcionário sendo assaltado, então ele vai ajudar, eu tenho certeza que ele vai entender isso, ele vai ajudar, claro, com a contrapartida. Nós estamos trabalhando hoje com a equipe, uma assessoria jurídica, de que forma o lojista, o empresário de Camaçari vai ter essa contrapartida. Então eu digo para o meu amigo lojista, meu amigo empresário de Camaçari, não tenho dúvida, você ainda vai receber uma visita nossa, uma visita dessa equipe da CEDEL, que nós estamos também em busca de recursos. Eu tenho certeza que amanhã ou depois o pessoal não vai... mas
Se faz necessário isso, porque hoje temos a pensa de uma cidade tão rica, o município onde a gente tinha que andar trilhos de brilhantes e tudo mais, não é bem por aí. Nós temos responsabilidades além da nossa imaginação. Agora, o esporte ele vai ser bem tratado, sim, disso vocês não tenham dúvida. Bom, como a gente agora só tem 1 minutinho, eu queria que o senhor rapidamente também dissesse se imagina algum projeto inovador para a sua área de esporte e lazer. Olha, eu assumi a CEDEL conversando com o prefeito Ademar e dizendo a ele dessa vontade, né, no caso, ele dizendo da vontade que o esporte verdadeiramente aconteça. Como aconteceu, o grande problema do esporte do passado era essa coisa do desportista e em busca tão somente da máquina. A máquina ajudava, a máquina sempre fez, mas agora nós também estamos colocando essa responsabilidade, como eu acabei de citar atrás, junto com o nosso empresariado. Você me falou há pouco instante do Camaçari, que temos o Camaçariense também. É um compromisso nosso. São dois times, né? São dois times. É um compromisso nosso. Agora, o Camaçari e o Camaçariense vai também ter que entrar nessa arrumação, nessa justa, né? Nesse ajuste. Vai também entrar, vai mostrar, apontar qual é o empresário, porque já uma agremiação esportiva chega com um lojista desse, com um empresário desse, pede uma ajuda, aí vem logo a crítica, né? Ora, um esporte precisando com a prefeitura rica dessa, e não é bem por aí. Essa agremiação esportiva, ela tem que chegar oficialmente. Quem que está oficializando ela chegar? A prefeitura, exatamente, a secretaria. Então não tenho dúvida que todos vão participar, todos vão ter essa vontade, porque se o esporte é cidadania, mas é saúde, né? É educação, tudo mais, então vai ter, na verdade, todo o envolvimento de toda uma coletividade, toda uma sociedade. Isso eu não tenho dúvida. É o esporte que vai tirar os nossos jovens da droga. Vamos lutar contra eles dessa forma inteligente e desenvolvendo a qualidade dos nossos cidadãos. É verdade. Marco Antônio, uma pergunta em nome dos árbitros. Na sua gestão como secretário, não vai ter dívida aí para eles ficarem não sei quantos anos para receber, não, né? Já não temos, né? Porque, inclusive, essa situação já foi praticamente resolvida ainda no governo do ex-prefeito, no final do governo de Caetano, e a gente está trabalhando isso. A gente quer ter esse bom relacionamento com os árbitros, que ele não faça um cara feia, como se fala, ficar todo amarrado quando for convidado. Disso não tenho dúvida, que a gente vai trabalhar em uma harmonia, uma parceria tremenda, e isso contando, obviamente, com a ajuda de todos. Bom, eu queria agradecer aqui a presença e dizer que o nosso tempo está esgotadinho, então eu já passo a palavra aqui para o senhor para finalizar as considerações finais. Eu quero agradecer, agradecer ao convite feito aqui pela casa, a vocês, e dizer que eu vou estar sempre à disposição, não só vindo aqui, indo até a secretaria, que está de portas abertas, assim, e vamos estar sempre à disposição. A minha política hoje, tanto é que eu cheguei na secretaria, as pessoas, a informação que eu tive, que lá é partido A, B ou C, D, que, né? Eu cheguei lá e disse assim, olha, aqui hoje na secretaria só tem um partido, é o Partido dos Esportes, né? E eles entenderam tranquilamente, o pessoal que está lá trabalhando tranquilamente, e hoje a gente trabalha o esporte, né? Hoje a gente tem essa visão macro, né? Essa visão macro de fazer com que o esporte realmente aconteça da cidade de Camaçari para outras cidades, outros municípios e também outros estados, e quem sabe até outros países. Isso a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar com muita vontade. Ok. Bom, resta-me encerrar, agradecer a presença do nosso secretário, Marco Antônio, dizer que essa casa aqui é sua casa também, e que o que o senhor precisar, conte conosco, nós estaremos juntos, entrevistando, indo à sua secretaria, enfim, buscando cada vez mais desenvolver o esporte Camaçari. As escolinhas, tantas coisas que a gente tem aí, exatamente, a parte dos ginásios, a parte de locais, o próprio estádio de Camaçari, entendeu? Enfim, nós vamos ajudar, vamos cobrar e vamos interagir. Programa Cimara Ellery, com a Secretaria de Esporte, com o governo Ademar, que breve nós estaremos também, se houver assim um horário que ele possa nos marcar, nós vamos entrevistar também o Ademar, que eu conheço desde 1988, que muitos de vocês ainda não eram vivos. Muito obrigado a todos, obrigado Marco Antônio, obrigado Elai, e obrigado principalmente você, telespectador, razão do nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.